2 anos atrás, eu tomei a decisão de transformar minha vida por completo. Eu queria alcançar mais, crescer mais, ficar mais forte, ter mais grana no bolso. Mas havia um grande obstáculo. Eu era ótimo em criar planos, mas completamente ruim em colocá-los em prática. Eu me sentava na mesa pronto para trabalhar, mas ao invés disso, eu passava horas rolando o celular, organizando a mesa ou fazendo qualquer coisa para evitar começar, a famosa procrastinação. Mas isso soa familiar para você? Se sim, você não está sozinho. A verdade é que a procrastinação não é um problema de preguiça, é um sintoma de desconforto. E é quando você compreende isso que sua vida começa a mudar. No início eu tentei de tudo que eu vi na internet e nos livros que eu lia. Eu defini metas inteligentes, eu criei objetivos definidos e até marcava o tempo de eu fazer as tarefas. E por mais que eu me esforçasse, não demorava muito para eu cair na armadilha da procrastinação. Eu planejava meu dia, mas na hora de agir, eu simplesmente não conseguia fazer nada, porque eu pensava demais e minha mente consumia muita energia e eu não conseguia sair do lugar. E quando finalmente começava, eu não conseguia manter a consistência, até que um dia eu me deparei com uma frase que me atingiu profundamente. As lições da vida serão repetidas até serem aprendidas. E foi aí que eu percebi que eu estava perdendo algo essencial. Depois de refletir sobre os meus erros, eu descobri que o problema real era que eu estava muito focado nos resultados e não no processo. Quando começamos algo novo, o esforço é grande, mas os resultados, eles são quase invisíveis. E isso é desanimador. Quando algo nos causa desconforto, o que fazemos? A gente evita. Por exemplo, quando decidi gravar meu primeiro vídeo para o YouTube, eu achei que seria fácil. Escrever um roteiro, editar, criar thumbnail. Parecia muito simples vendo de longe. Mas na prática, foi muito mais difícil. Eu ficava sem ideia, ficava perdido e deixei de fazer vários vídeos por causa disso. Eu sentava na cadeira para escrever um roteiro, mas eu não sabia por onde começar. A cada frase que eu escrevia, eu apagava e reescrevia o texto infinitamente, me sentindo cada vez mais frustrado, porque eu não conseguia fazer nada. E eventualmente eu desistia e passava o resto do dia assistindo Netflix, jogando ou fazendo algo nada produtivo, me convencendo de que eu tentaria de novo no dia seguinte. E esse ciclo se repetia porque eu estava focado demais em fazer o vídeo perfeito e não simplesmente em ter um progresso. E essa é a realidade. Quando você está preso na procrastinação, você tem que parar de se preocupar com os resultados. O seu único trabalho é começar a se mover. E essa foi a grande virada para mim. Eu parei de medir meu sucesso pela perfeição do meu trabalho e comecei a celebrar o fato de que, ao menos, eu estava trabalhando. É claro que isso não é uma desculpa para ser medíocre, mas eu sempre estava lá, todos os dias, pensando, escrevendo, criando, mesmo que fosse por 10 minutos. E acredite ou não, cara, isso fez toda a diferença na minha trajetória. Então, algo surpreendente aconteceu. Em alguns dias eu estava realmente conseguindo trabalhar por mais de 10 minutos. E teve dias que eu comecei a trabalhar mais de 2, 3 horas ali sentado, sendo produtivo de verdade, focado em produzir conteúdo. E eu parei de ter medo do processo, porque eu não me pressionava mais a ser perfeito. E foi nesse momento que eu percebi algo essencial para a vida. Consistência sempre vence a perfeição. Então a gente precisa enfatizar o fato de que começar pequeno é o segredo das coisas. E quando eu estabeleci a meta de trabalhar pelo menos 8 horas por dia nos meus canais, eu confesso que eu falhei no primeiro vídeo. O objetivo era grande demais para o meu cérebro e ele simplesmente não cooperou comigo. Então eu voltei ao básico. Eu estabeleci uma meta não tão grande, uma meta simples que não era impossível. Eu comecei a dedicar 2 horas por dia e adivinha, eu realmente consegui manter a constância de 2 horas por dia até nos dias de hoje. É claro que hoje eu consigo ficar até mais, porque, como eu disse, a constância leva a melhorias. Então essas 2 horas hoje viraram 4 horas, 5 horas e tem dias que eu consigo ficar mais. Isso funciona porque pequenas vitórias diárias vão te dando aquele gás. E esse gás gera confiança, e confiança é o que te faz continuar. Imagina que você está jogando um jogo. Você não começa na fase mais difícil, você começa no level 1 e vai subindo. Com a procrastinação é igualzinho. Não tem uma fórmula mágica que serve para todo mundo. Às vezes você adia as coisas porque tem medo de errar. Outras vezes porque a tarefa parece chata ou gigante demais. Para sair dessa, você precisa entender o que está realmente te travando. Sempre que eu ficava travado, eu parava e me perguntava: o que eu estou fazendo que é tão difícil assim? O que está fazendo isso ser tão difícil? A tarefa estava confusa ou eu só estava me distraindo mesmo? E quando eu descobria o que estava me bloqueando, aí era mais fácil resolver. A procrastinação não é algo que você vai carregar para o resto da vida. É só um hábito. E hábito dá para mudar, né? O truque é focar no progresso, não na perfeição. Dá uns passos pequenos e vai com tudo. E lembra que você não precisa estar 100% pronto para começar. Então, da próxima vez que bater aquela vontade de deixar as coisas para depois,
Faz uma meta bem pequena, daquelas que são praticamente impossíveis de falhar. Dá o primeiro passo e depois o próximo, porque no fim, você não precisa ser incrível para começar, mas precisa começar para ser incrível. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com a internet, criando vídeo para o YouTube, eu vou deixar um link na descrição. Clica lá se você quer realmente fazer grana na internet sem investir nenhum centavo. Tamo junto, até a próxima.